Vamos orar mais uma vez? Senhor, a gente quer juntos como o teu povo se aproximar do trono da graça e pedir ajuda em tempo oportuno. Nós precisamos da tua ajuda para entender a tua palavra e viver a tua palavra na dependência do Espírito Santo. Senhor, usa agora os nossos próximos minutos juntos diante da tua palavra infalível, sem erro, poderosa, para sustentar a fé do teu povo, da tua igreja, que em meio a sofrimentos continua perseverando e olhando para Cristo, para a eternidade. Senhor, usa a tua palavra essa noite também para criar fé onde ela não existe, sustentar aqueles que estão em dúvida e fazer o teu povo desejar mais e mais estar perto do Senhor Jesus. Tem misericórdia de nós, Espírito Santo, bendito. Ilumina os nossos olhos, para que a gente possa contemplar as maravilhas da tua lei. Nós oramos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Eis que eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Eis que eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Foi assim que o Senhor Jesus Cristo descreveu a vida dos discípulos dele nesse mundo. Jesus passou boa parte do capítulo 10 ajustando a nossa expectativa sobre o que é a vida de uma ovelha dele. Boa parte das nossas frustrações, elas vêm por causa de uma expectativa errada sobre o que é seguir a Cristo. Então agora, no capítulo 11 de Mateus, a gente começa a ver o cumprimento da oposição que Jesus disse que nós enfrentaríamos, que o reino dos céus enfrentaria. Uma oposição que, debaixo do plano de Deus, ia levar o Senhor Jesus até a cruz. João Batista reaparece de novo na cena, mas agora ele não está no deserto pregando arrependimento, agora João Batista está preso. Eles conseguiram prender e algemar João. O que eles não conseguiram fazer foi algemar a palavra de Deus e continuar avançando no mundo e o reino dos céus crescendo, avançando com um poder sobre o reino das trevas. A gente vai ver que nessa colisão, nesse conflito entre o reino dos céus e o reino das trevas, existe uma violência santa de um lado e uma violência satânica do outro. Mas o conflito é inevitável. Louvado seja o Senhor. Nós sabemos como essa história termina e quem vence no final. Muito bem, Jesus trata 3 assuntos nessa passagem. 3 assuntos. Ele começa lidando com a dúvida de João, depois ele trata da reputação de João e ele termina falando sobre a dureza da população, rejeitando o ministério de Cristo e de João. Então a dúvida de João, a reputação de João e a dureza de coração da população. Versículo 1 é uma transição entre o sermão do capítulo 10 e a oposição do capítulo 11. Versículo 1 diz que quando Jesus acabou de dar estas instruções a seus 12 discípulos, saiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. João enviou seus discípulos para pregar, mas ele não ficou sentado, descansando. Ele não faz isso. Ele envia os discípulos para espalhar a notícia que o rei chegou, mas ele sai também para ensinar e para pregar. Quando Deus envia você para falar e para servir, ele não cruza os braços e fica olhando. Esse não é o nosso rei. Ele não faz isso. Ele trabalha
em você, ele trabalha com você e ele trabalha através de você. O Pai continua trabalhando e ele continua trabalhando. Essa é a nossa esperança, que o nosso trabalho não é em vão. É porque ele trabalha através de nós. Porque se não for assim, o que pode acontecer de útil e eterno nesse mundo? E aí vem a nossa primeira interação de Jesus com os discípulos de João Batista. João tem uma pergunta, versículo 2. João tem uma pergunta, mas no cenário, João está na prisão. Quando João, no cárcere, João está na prisão. Por que ele está preso? Porque ele fez o que Deus falou para ele fazer. João começou a pregar arrependimento. O rei chegou, arrependam-se. Está próximo o reino dos céus. E Herodes, governador da região, poderoso, tinha se separado da esposa, porque ele queria a esposa do irmão dele. E João Batista é um homem corajoso. Ele fala para Herodes: está errado o que você está fazendo. Se arrependa você também. O rei chegou. E o que acontece é que Herodes fica com raiva e amarra João e joga João na prisão. O que acontece quando você pertence ao reino dos céus, vivendo aqui no reino desse mundo. E o tempo passa e nada muda e João está lá preso. E essa espera na prisão cria uma certa confusão na mente de João. Ele faz essa pergunta no versículo 3. Ele envia os discípulos dele próprio, de João, para perguntar para Jesus: você é aquele que estava para vir? Ou devemos esperar outro? E diante da reputação de João, de tanta fé e tanta coragem, várias pessoas ao longo da história têm entendido que, na verdade, João não estava com nenhuma dúvida. O que João fez foi só enviar os discípulos dele para fortalecer os discípulos, para poderem ouvir do próprio Jesus, que é ele, é sim, é o Messias. Mas João já sabia a resposta. João não ia enviar homens para fazer uma pergunta dessa. Ele era tão cheio de zelo, tão cheio de fé. Como é que João pode fazer uma pergunta dessa? Então, muitas pessoas entenderam essa passagem dessa maneira. Essa não me parece ser uma interpretação mais natural desse texto. Se esse fosse o objetivo, só para os discípulos de João, mas não para João, Mateus podia ter falado isso, Lucas também podia ter falado. A pergunta de João era para João. João queria saber essa resposta. Mas não é porque João não estava mais crendo em Jesus. É claro que João Batista crê em Jesus, é claro. Mas João estava confuso. Ele estava precisando de direção. Como a gente fica, às vezes, confuso também. Mas João estava crendo. Vamos recapitular brevemente o que aconteceu na vida de João até agora. João é concebido, ele está na barriga da mãe. Maria chega com Jesus na barriga. E João começa a saltar de alegria dentro da barriga. Não tenho dúvida que a mãe de João contou para ele dessa história. A primeira interação de João com Jesus é saltando de alegria. Você avança no tempo, agora João encontra Jesus no Rio Jordão. Jesus fala: você tem que me batizar. Eu batizar você? Você é santo, eu sou pecador. Você tem que me batizar, a gente tem que cumprir a justiça. João batiza Jesus, Jesus sai da água, o céu se abre, o Espírito Santo desce como pomba sobre Jesus, e João estava lá. João viu o que aconteceu, e vem uma voz do céu: este é o meu filho amado, em quem me agrado. E João estava lá. João não só viu, João ouviu Deus falando do céu, quem Jesus é. É claro que João confiava em Jesus. Essa aqui é uma pergunta de um crente pedindo ajuda. E ele sabe aonde que ele tem que pedir ajuda. Vão lá, meus discípulos, pergunta para ele, para Jesus. Não é o que a gente faz. Quando a gente está com dúvida, a gente vai até ele. João não era um descrente. João crente, confuso, que precisa de direção, instrução, ajuda. Por que João estava assim?
Por quê? Porque João estava esperando que Jesus viria para trazer julgamento e salvação imediatamente. Olha a pregação que Deus enviou João para fazer, lá no capítulo 3. Se você volta para o capítulo 3, versículo 10, nós temos a mensagem de João. O versículo 10 fala, Mateus 3:10. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, João pregando, portanto, toda árvore que não produz bom fruto, as pessoas que não produzem fruto, é cortada e lançada ao fogo. Elas são julgadas. Avançando, ele, versículo 12, falando de Jesus, tem a pá. Jesus tem a pá nas suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro. Vai trazer as ovelhas para o celeiro. Porém, queimará a palha num fogo que nunca se apaga. Então João, a expectativa de João é que está vindo o rei, ele chegou, agora ele vai trazer a salvação que a gente tanto esperou. Ele vai julgar os ímpios, libertação para o povo de Deus. Estava esperando que isso ia acontecer, mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que Herodes, ímpio, está livre, pecando. E João, justo, preso, definhando, algemado, numa prisão romana. Então ele envia os discípulos: o que está acontecendo? Você é aquele que estava para vir? Ou a gente deve então esperar outro? Era uma questão de expectativa, mas o problema da expectativa de João era o tempo. Na primeira vinda, Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento, mas antes de julgar, ele veio morrer pelos pecadores na cruz. Ele veio ser julgado na cruz antes. Depois, na segunda vinda, ele vai consumar a salvação dele e vai julgar os ímpios. Mas não estava claro para João e não estava claro para nenhum discípulo na época que existia um intervalo de tempo entre a inauguração do reino e a consumação do reino. É isso que não estava claro. E João fica confuso e pede ajuda. Existe uma diferença enorme entre incredulidade e dúvida. João Batista é um crente. Como o Salmo 116:10 fala, eu cria, mesmo quando eu disse, estou muito aflito. Mesmo no meio da aflição e da confusão, eu cria, eu sei quem o Senhor é. Então, eu quero pedir para vocês terem paciência com João. A gente tem que ter paciência com João Batista. Olha a época que ele está vivendo. Ele não tem o Novo Testamento. Nesse ponto, Jesus ainda não tinha morrido na cruz. Jesus não tinha ressuscitado. Jesus não tinha voltado para o Pai. Ele vive num tempo de transição, mudança, muita coisa acontecendo. O problema de João não é a completa falta de fé. O problema de João é a falta de um conhecimento completo, que é exatamente o que a gente também passa. E essas duas coisas são bem diferentes. Por que Mateus está colocando essa história aqui de João Batista? Para nos lembrar que a gente precisa se localizar na história da redenção, aonde que a gente está. A gente não está no céu. A glorificação não chegou nesse mundo, nessa vida. Os crentes são presos, sofrem e morrem, às vezes nas mãos dos lobos. Essa que é a nossa expectativa. O mundo não vai amar você. O mundo não vai amar você. Você pode ser a pessoa mais amorosa e fiel do planeta. O que vai acontecer muitas vezes é rejeição. O mundo não vai nos amar. Nós precisamos amar o mundo. Essa que é a expectativa de Deus, a gente amar o mundo, ir até eles e proclamar arrependimento e graça em Cristo. E a gente tem uma lição preciosa com essa pergunta de João. Discípulos verdadeiros ficam confusos. Discípulos verdadeiros, fiéis, eles não abandonaram a fé, mas eles não entendem tudo. Desse lado do céu, a gente não entende tudo. O nosso conhecimento é imperfeito. E não é que a gente não pode ter certeza de nada. É claro, tem um monte de coisa que a gente tem certeza.
que a Bíblia é infalível, que Jesus reina, que Ele vai voltar, que a gente vive para a glória de Deus, que Cristo morreu na cruz no nosso lugar. A gente tem certeza, mas tem muitas coisas que a gente fica, às vezes, na dúvida. Então, crentes mais maduros, você que é um crente mais maduro, que tem andado com o Senhor por muito tempo, tenha paciência com aqueles mais jovens na fé. Tenha paciência. Calma. Não coloca uma expectativa absurda em cima deles. Olha como Jesus vai tratar João Batista. A gente vai ver com verdade, mas com graça. E se você é mais jovem na fé, se você é um jovem na fé, seja humilde. Seja humilde, faça perguntas para aqueles que estão mais tempo nessa caminhada, aqueles que manejam melhor a palavra de Deus. Aprenda com a vida deles. Ouça a palavra santa de Deus e observe a vida santa dos filhos de Deus. É assim que você cresce. Então seja humilde. Você também tem muito o que aprender. Ouça e observe. E assim você vai crescer. E tem uma outra implicação importantíssima, mas coletiva da pergunta de João, que é a seguinte: a igreja é uma família, uma grande família, com filhos em diferentes idades espirituais. Alguns mais maduros, outros menos. Isso não é um problema. Isso é uma bênção. Vocês mais maduros têm a oportunidade de treinar os mais jovens a crescer no amor, na graça do Senhor. E os mais jovens podem observar os mais maduros. Isso não é um problema. Todos nós temos áreas da nossa vida que a gente tem que crescer. Algumas áreas mais, outras menos. É por isso que a gente tem que se misturar na igreja, ouvir e observar, para a gente crescer junto, com uma família na fé. Agora, João, ele estava confuso sobre o tempo e o ministério de Jesus, mas o que ele não estava confuso era sobre o caráter de Jesus. Ele sabia exatamente como que ele ia ser recebido. Olha como Jesus responde a João. Jesus responde com amor e Jesus responde com a Bíblia. Ele junta, versículo 4, uma série de profecias sobre ele mesmo, que Deus tinha dado através do profeta Isaías, versículo 4. Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. O que Jesus fez foi juntar uma série de profecias de Isaías para mostrar para João: sou eu, João, sou eu cheguei, não tem que esperar mais ninguém, eu cumpro tudo isso aqui que está acontecendo. É o que eu estou fazendo. E olha como Jesus termina. No final do versículo 5, ele termina dizendo que aos pobres, depois de falar de todos os milagres que ele está fazendo, ele termina falando da mensagem. Aos pobres está sendo pregado o evangelho. Jesus estava citando Isaías 61:1. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Jesus termina com a pregação do Evangelho, porque é a palavra que dá o golpe final. É a espada da palavra que dá o golpe final no coração do dragão, para arrancar as pessoas do reino das trevas e trazer elas para o reino dos céus. É por isso que Jesus termina com a pregação. Porque um cego pode ser fisicamente curado e começar a enxergar, mas continuar espiritualmente sem a capacidade de ver. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Por isso que ele termina com a palavra.
Olha como Jesus apagou o fogo da dúvida de João. O que Jesus fez? Ele pegou uma cachoeira de promessas centradas nele e derramou essa cachoeira em João. É o jeito de Jesus falar: João, persevera, confia em mim, sou eu. Não tem que esperar mais ninguém. O que você tem que fazer é esperar. A libertação que eu trouxe é muito maior do que a libertação de uma prisão de Herodes. Você vai ver o que eu vou fazer. Espera e não tira os olhos de mim. Agora, como que você reanima sua fé? Como que você apaga as suas dúvidas? Você já ficou alguma vez desanimado? Confuso? Como que a gente lida com isso? Como que a gente lida? A gente usa o método do Senhor. Você olha para o alto, abre a boca e deixa cair na sua boca. Você bebe as promessas do Senhor na palavra. A maior parte, eu estou convencido disso, a maior parte da nossa confusão mental e do nosso desânimo acontece porque a gente negligencia a água viva. A gente para de beber da fonte. E a nossa alma seca. Nossa alegria murcha. E a nossa paz vai embora. Algumas vezes, na providência do Senhor, mesmo você usando todos os meios de graça que Ele dá, mesmo assim, você vive na noite escura da alma. É verdade. Mas geralmente, nosso desânimo e a nossa confusão vem porque a gente para de beber das promessas de Cristo nesse livro bendito. Versículo 6. Bem-aventurado, feliz é aquele que não achar em mim motivo de tropeço, aquele que persevera mesmo em meio ao sofrimento e confessa o nome de Cristo para que ele confesse o seu nome diante do Pai. E agora, olha o que acontece. O João testemunhou tantas vezes sobre Jesus, agora é Jesus que vai testemunhar sobre João. Versículo 7, Jesus começa a lidar com a reputação de João. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João. Ele começa a fazer várias perguntas. Versículo 8, o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento, é assim que é João? Caniço, aquele caniço fininho que bate um vento e ele balança para lá e para cá. Cultura para um lado, João tem uma opinião. A cultura vai para o outro, João tem outra opinião. A pessoa inconstante, que nunca sabe direito o que está acontecendo. Não é esse que é João Batista. João Batista não é um caniço agitado pelo vento. Ele é como uma árvore, plantada junto à corrente de águas, da palavra de Deus. No devido tempo, ele dá o seu fruto. A folhagem dele não murcha. As raízes de João estão em Cristo. Não. A resposta é não. João não é um caniço. Continuação. Versículo 8. O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Não, também não era João. Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. João usava uma roupa, pelo de camelo, cinto de couro, uma dieta, nem muita gente segue, gafanhoto e mel silvestre. Não, ele não vivia como Herodes. João não vivia como um rei desse mundo, vivia como um profeta de Deus. Esse também não é João. Versículo 9. Sim. Então Jesus pergunta, sim, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. João Batista era mais que um profeta. Por quê? Porque ele próprio, João, é o cumprimento de uma profecia. O próprio João Batista é o cumprimento, e não qualquer profecia. João Batista é o último profeta de uma série de profetas por centenas e centenas de anos. João recebeu a honra por toda a eternidade de estender o tapete vermelho para falar, agora chegou o rei, se prostrem diante dele e sigam ao Senhor. Olha o versículo 10, ele fala por quê que João é mais que um profeta. O versículo 10 fala, este é aquele de quem está escrito, e agora Jesus cita
a profecia de Malaquias, que a gente ouviu aqui no culto. Eis que eu envio adiante de você o meu mensageiro que preparará o caminho diante de você. Então Deus tinha avisado que ele enviaria um mensageiro humano antes de chegar um mensageiro divino. E o mensageiro humano é João. João veio anunciar a vinda do Messias e chamar as pessoas ao arrependimento. Isso todos os profetas fizeram. Mas a diferença é que João é o último profeta que veio preparar o caminho para a chegada dele. Ao versículo 11, é por isso que Jesus diz: em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista. O que você acha dessa frase para uma recomendação vinda dos lábios do Rei Jesus? Nascido de mulher, não tem ninguém maior do que João. Essa tentativa de proteger a reputação de João com aquela interpretação é uma tentativa louvável, mas desnecessária. Jesus defende a reputação de João pessoalmente. Maior que ele? Não tem. Não tem. Por quê? Por causa desse privilégio de João. Ele é o último profeta, mas a próxima frase de Jesus é ainda mais chocante. Olha o que Jesus fala. Tudo bem, maior que João, nascido de mulher, não tem, mas o final do versículo 11. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Como assim, Senhor? João é maior, ninguém é maior. Ninguém é maior que ele. Agora, o menor, dentro do reino, é maior do que o maior. É maior do que João. O que Jesus está querendo dizer? O discípulo mais fraco, menorzinho, com a fé que é só um fiapinho, que está na nova aliança, esse discípulo, essa criança na fé, Jesus diz, maior que João Batista. O contexto de Jesus, da frase dele, são as alianças. São as alianças aqui. O que Jesus está dizendo é que o privilégio que aqueles que estão na nova aliança, agora que Jesus já veio, vai morrer, ressuscitar, privilégio, as bênçãos são ainda maiores do que aqueles da antiga aliança onde João vivia. Eles têm ainda mais clareza. Você, hoje, tem ainda mais clareza sobre quem é Jesus do que João Batista. Isso é um privilégio que a gente se acostuma. Você tem a Bíblia inteira, terminada. A palavra de Deus, tudo que Deus quis revelar para a humanidade, você tem ela toda, inteira, para ficar lendo sem parar. Termina a ler de novo, termina a ler de novo. É um privilégio. Está mais claro agora quem Jesus é. João veio preparar o caminho. Aqueles que estão na nova aliança, agora dentro do reino dos céus, eles estão dentro do caminho. João veio preparar, ele veio anunciar. Agora você experimenta o que João disse que ia acontecer. Por isso que a gente tem privilégios ainda maiores. É como se João Batista, igual Moisés, visse ao longe a terra prometida e agora você ocupa essa terra, vivendo na presença de Cristo. Mas esse avanço do reino dos céus é recebido com violência. Olha o versículo 12. Existe uma violência no reino das trevas. No versículo 12, nós vemos que desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e os que usam de força, ou violência, a mesma palavra, usam de força, se apoderam dele. Você percebe que esse versículo, ele parece ter um tom mais negativo. É um tom mais negativo. Parece que o reino dos céus está sofrendo violência e os homens violentos, aqueles que usam de força, se apoderam desse reino. Essa segunda parte do versículo, os que usam força, é de fato um uso mais negativo. Sempre que essa palavra é usada,
essa palavra usada no sentido negativo. Então, o que Jesus está descrevendo nessa segunda parte, os que usam de força, os violentos, se apoderam dele, Jesus está falando do reino das trevas, dos homens do reino das trevas, que usam de força, como Herodes, que pega João e joga João na prisão. São esses homens violentos, essa oposição que sempre aparece no reino dos céus. Agora, a primeira parte do texto, quando na nossa tradução aqui fala o reino dos céus sofre violência, ela poderia ter sido traduzida como o reino dos céus avança com força, ou avança com uma violência santa. Praticamente todas as vezes que essas palavras são usadas no original, tem esse sentido mais positivo. E eu acho que faz mais sentido isso no contexto. O reino dos céus está avançando com força, uma violência santa, e existe uma violência satânica do outro lado do reino das trevas, tentando impedir, existe esse conflito. Olha o que Jesus está fazendo com o reino das trevas. A gente ouviu aqui no versículo 5. Os cegos, eles vêm, coxos, andam, leprosos, purificados, surdos, ouvem, mortos ressuscitam. Então o Senhor Jesus está avançando com poder sobre o reino das trevas. Eles estão perdendo terreno. Satanás está recuando, mas não sem violência e sem fazer guerra. E a passagem paralela em Mateus também coloca de uma forma positiva, como as pessoas fazendo esforço para entrar no reino. Então, o que eu entendo, faz mais sentido a gente entender o versículo 12 como esse avanço com força divina, messiânica do Rei Jesus, avançando sobre o reino das trevas e os violentos do reino das trevas contra-atacando. É isso que está acontecendo aqui. Isso é muito importante da gente entender, porque você não deve, ovelha do Senhor, se surpreender quando você toma decisões difíceis em prol do reino dos céus e você começa a receber oposição. E a sua vida começa a ficar mais difícil. Não assuma que você tomou a decisão errada só porque as coisas agora não estão dando certo. Essa não é uma boa maneira de você ler a sua vida. Não meça o quanto Deus se agradou da sua decisão baseado no que está dando certo e no que está dando errado. Essa é a teologia da prosperidade, não a teologia dos profetas. E nem a teologia de Cristo. O reino dos céus sempre avança debaixo de bombardeio inimigo. Então, a aprovação de Deus não deve ser medida, você não deve medir a aprovação de Deus baseado no seu conforto externo. Você mede o quanto que Deus se agrada das suas decisões para o reino, baseado em quanto isso se conforma à palavra de Deus. É assim que a gente mede as nossas decisões. Herodes era rico, poderoso e livre. João Batista, pobre, numa prisão. E todos nós sabemos qual dos dois Deus amava. A gente não mede o quanto que as coisas estão dando certo para saber o tamanho do amor de Deus. O reino dos céus vai avançar, isso é certo, mas é certo também que o reino das trevas vai contra-atacar. Olha o versículo 13, ele confirma essa interpretação, essa realidade do versículo 12. Começa com a palavra por quê. Por que a gente deve entender assim? Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Eles anunciaram a chegada do reino até chegar João Batista. Mas agora que chegou João, o rei também chegou. O versículo 14 fala, e se vocês o querem conhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Então, o ministério de João Batista, ele marca uma mudança de profecia para cumprimento. Então, o que acontece com a chegada de João e de Jesus, existe o fim de uma era e o início de uma nova era que Jesus inaugura.
É por isso, no versículo 14, olha quem que Jesus fala que João Batista é. Fala que João Batista é Elias, que estava para vir. João Batista não é uma reencarnação de Elias, como algumas pessoas entendem. Não é isso que Jesus está dizendo. João Batista não é uma reencarnação de Elias. Jesus está se referindo à profecia que a gente ouviu aqui também no culto final de Malaquias. Deixa eu ler para vocês, se vocês quiserem acompanhar, volta um livro, o último livro do Antigo Testamento. Eu quero ler os últimos 2 versículos, Malaquias 4, 5 e 6. Olha como termina o Antigo Testamento. Olha como termina a mensagem de todos os profetas antes de João. Malaquias 4, a partir do versículo 5. É esse texto que Jesus está se referindo. O versículo 5 fala: eis que eu lhes enviarei o profeta Elias. Deus falando, eu vou enviar o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais a seus filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que não venha e castigue a terra com maldição. Interessante como que termina o Antigo Testamento, a promessa de um mensageiro com um ministério semelhante ao ministério de Elias. Ele vai vir antes do Senhor trazer salvação e julgamento. É isso que Jesus está dizendo. João Batista é esse homem. Ele é o Elias que Deus falou que iria enviar antes de mim. Então João marca o fim de uma era de promessas. Agora, o que vai acontecer é cumprimento atrás de cumprimento, atrás de cumprimento, atrás de cumprimento. A promessa lá no Jardim do Éden. Deus prometeu, eu vou enviar um esmagador da serpente, um descendente da mulher. Chegou. Eu vou enviar um descendente de Abraão para abençoar todas as nações. Ele chegou. Eu vou enviar um descendente de Davi para reinar para sempre com justiça, amor, proteger meu povo. Ele chegou. Acabou essa era de promessa. Acabou a espera. Chegou ele, chegou o rei. É isso que Jesus está dizendo. João Batista era Elias, o último que estava para vir. Vocês não têm que esperar mais ninguém. Eu cheguei e eu vou julgar e eu vou trazer salvação. Esperem. Confiem em mim. Esperem. É isso que Jesus está dizendo. Se vocês me permitem usar uma ilustração do próprio profeta Malaquias, todos os profetas anunciaram: estamos em trevas, o sol vai nascer, o Senhor vai mandar o sol da justiça vai nascer. E agora chega Jesus e é o sol no horizonte. É ele, o sol da justiça prometido. Versículo 15, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que eu estou dizendo, ouça o que João está dizendo. Olha para a nossa vida. Mas que tristeza é ver que o Senhor Jesus começa com a dúvida de João, mas ele termina com a dureza da população. O reino das trevas recebeu o reino dos céus com rejeição e oposição. Sem o Espírito de Deus, ninguém consegue enxergar a majestade desse rei, desse sol. É um sol, mas cegos a gente não consegue enxergar. É o que Jesus vai mostrar. Olha o versículo 16. A dureza da população. Mas a quem compararei esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não prantearam. Jesus está usando a cena de uns meninos teimosos. Não querem fazer o que eles deveriam fazer. Tem um grupo tocando flauta, como um casamento, alegre. Estão tocando flauta. Agora é hora de dançar, estão felizes. Não, a gente não vai dançar. Mas Jesus muda a ilustração agora para um funeral triste. Estão entoando lamentações. Agora é hora de chorar. Como que eles fazem? Como que eles respondem? Não, a gente também não vai chorar. Meninos teimosos, ficam de braço cruzado diante da mensagem de João e da mensagem de Jesus. A obstinação, a dureza.
Versículo 18. Olha como ele compara agora os ministérios de João e Jesus. Pois veio João, que não comia, nem bebia, e as pessoas dizem, ele tem demônio. Olha isso. Ele tem demônio. Só porque João tinha um estilo de vida mais sóbrio, simples, comia pouco, gafanhoto, mel, roupas simples. Tem demônio esse homem. Tem demônio. Ao invés de chorar, quando ele prega, ele está falando para a gente se arrepender, é homem de Deus, chamando a gente ao arrependimento. Ao invés de chorar pelos pecados, não, dureza, terrível. Lamentações sendo entoadas, eles não choram. Agora chega Jesus, tá bom, esse é João, tudo bem, rejeitaram João. Tá, agora vamos ver com o rei. Chegou o rei, chega Jesus, versículo 19. Veio o filho do homem, comendo e bebendo. E o que as pessoas dizem? Eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Jesus chega anunciando o evangelho da graça, a alegria que ele diz que comprou na cruz com o sangue dele. Ao invés de eles se alegrarem que perdidos estão entrando no reino dos céus, não, eles não se alegram. Eles não querem dançar com o som da flauta. Não, eles rejeitam o rei. Eles não gostam que os perdidos estão entrando no reino dos céus. Não importa o que você faça, isso acontece até hoje. Não importa o que você faça, se você viver para o Senhor e se você for fiel, ajusta a sua expectativa. Jesus está dizendo, você vai ser mal entendido, rejeitado, e você vai sofrer oposição. Espere que o Senhor vai salvar os seus, mas espere também que o reino das trevas não vai ficar quieto. Quando você chama as pessoas ao arrependimento, o que vai acontecer, como João, é que as pessoas vão falar que você é legalista, muito radical, tem demônio. Arrependimento. E se você chama o pior dos pecadores, você é o pior dos pecadores. Não quero ouvir o que você fez. Vem para Cristo que o sangue dele cobre você de todos os seus pecados. Isso é verdade. Você está aqui hoje, não fez isso ainda, é verdade. Não importa o que você fez. Você vai até ele com fé, o sangue dele cobre tudo. Não acusar, mundano. Você está sendo mundano, glutão, bebedor de vinho, se misturando com os ímpios. Desde o tempo de João Batista, o coração humano não mudou. Mas o que também não mudou foi o seu Senhor. Ele também não mudou. Continue fazendo bem, continue vivendo para a glória dele, proclamando arrependimento e fé em Cristo, e a gente entrega os resultados ao Senhor. Muitos vão entrar no reino e muitos vão rejeitar. Versículo 19, o finalzinho do 19, diz que a sabedoria é justificada por suas obras. A sabedoria, que é a vida que agrada a Deus, a vida daquele que teme a Deus. Essa sabedoria, ela é justificada, ela é comprovada pelas obras. Olha a vida de João Batista, como que ele perseverou até o fim. Olha a vida de Jesus, sem pecado. Então, a maneira como você vive comprova que você carrega e porta o Espírito de Deus e a mensagem de Deus. Então, povo do Senhor Jesus Cristo, vocês são ovelhas do bom pastor, ovelhas de Cristo, mas vocês estão sendo enviados no meio de lobos. Esse mundo não é o céu, não é o céu, ainda não. O grande pastor ainda tem que trazer outras ovelhas para dentro do aprisco dos céus. O reino dos céus chegou, mas o reino das trevas continua aqui também. Alguns de vocês vão ainda sofrer muito. Alguns de vocês vão sofrer menos. Mas todos vocês vão sofrer. Essa é a mensagem do pastor. Todas as ovelhas vão sofrer. Cristo, o leão da tribo de Judá,
o que ele faz algumas vezes é dar uma patada e lançar os lobos para bem longe. E ele glorifica o nome dele, protegendo você e salvando você. Algumas vezes, o leão escolhe glorificar o nome dele, deixando suas ovelhas perto dos lobos e até permitindo que elas morram. Nos momentos de dúvida e confusão, o que você precisa fazer é se lembrar que o leão domina sobre os lobos. O leão é maior, e ele é mais forte, e ele é bom, ele é fiel. Você bebe dos rios das promessas do leão da tribo de Judá. E o reino das trevas vai continuar atacando. Isso é certo. Mas o que é certo também é que o reino dos céus vai continuar avançando. E você já sabe como termina essa história. Você sabe quem vence no final. O nosso pastor Leão disse: não tenham medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou de dar-lhes o reino. Amém. Vamos orar. Vamos orar. Senhor, nosso bom pastor, nós queremos pedir por humildade, para que a gente possa buscar o Senhor e a Tua vontade na Tua palavra. Humildade para que a gente possa correr para a fonte e beber da água viva das Tuas promessas. A gente quer pedir também, Senhor, coragem em meio a toda a oposição do reino das trevas e da violência satânica. Senhor, fortalece o Teu povo, as Tuas ovelhas. A gente pede, Senhor, que o Senhor carregue cada uma delas até o fim, Pai. Esse é o nosso pedido no nome do nosso Senhor Jesus. Amém.